gente começa o programa de hoje batendo um papo com ele, que é referência na área, para falar de um assunto que é um incômodo. Não adianta. Prisão de ventre, constipação intestinal, excesso de gases. Não tem quem se sinta aí normal, bem para realizar todas as tarefas do dia quando a gente está, né, com uma queixa de constipação. Então a gente convidou mais uma vez ele que é fisioterapeuta, Cadu Ramos. Bem-vindo. Carol, tudo obrigado. Bom, querido? É um prazer estar aqui com você mais prazer uma vez. Sempre nosso. Obrigado. Porque a gente aprende muito, já brinquei com ele, falei, Cadu, hoje você vai revelar todos os segredos da manobra para reduzir gases abdominais, porque é claro que a gente em algum momento do dia ou da semana, ou dependendo da refeição, dos hábitos, a gente vai ter uma queixa como essa, né? Seja da constipação, seja dos gases. O problema é que muitas vezes nós não nos damos conta de que nosso intestino também precisa de ajuda. É né? verdade. Fica no automático, a digestão, o funcionamento intestinal. E aí nós deixamos por conta dele. E nem sempre ele consegue nos atender, porque, de certa forma, é diferente da deglutição, nosso corpo já é automático. Tá. Para você beber uma água, para se alimentar, tem um movimento que se chama peristáltico, ou movimentos do peristaltismo. Tá. Então são movimentos que tanto o esôfago como o intestino, eles vão fazendo devagar para que funcione bem, para que a comida não chegue toda ao mesmo tempo ao estômago e da mesma forma que as fezes possam ser evacuadas de uma forma coordenada, né? Tudo isso tem um processo para o intestino funcionar bem. E muitas vezes, principalmente na pandemia, nós nos alimentávamos, né? E pumba no sofá, parado, tudo, e todo verdade. mundo. Então precisa de um conjunto para que o intestino também funcione bem. A caminhada, a alimentação, a tensão, o estresse. Muitas pessoas não conseguem, Carol, sair de casa sem antes ir ao banheiro. É verdade. É incrível. Tem pessoas que passam o dia com dor de cabeça se o intestino não funcionou bem. E que, às vezes, até estão sentindo ali uma vontade de ir ao banheiro, mas por não estarem em casa, não conseguem e aí trava. Isso aí é outro problema. Exatamente. Isso está relacionado também ao emocional. Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem realmente usar um banheiro que não seja o de casa. Uhum. Então, você precisa, primeiro, tentar fazer com que tenha um controle mais emocional, relaxar um pouco mais durante o dia. Falar, puxa, eu preciso usar o banheiro do trabalho. Então, porque muitas vezes você sai de casa e não conseguiu ir ao banheiro, as fezes precisam ser eliminadas. Uhum. Isso é tóxico ao organismo. Então tem um tempo que você precisa expelir aquilo ali, até porque você está se alimentando, né? E o acúmulo disso por dias pode trazer febre, pode trazer outras complicações para o nosso intestino. Então é importante que nós tenhamos o hábito diário de procurar se concentrar para fazer o hábito de ir ao banheiro diariamente. Né? E claro que o Cadu vai nos ensinar daqui a pouquinho todas essas manobras, né? A frequência que a gente pode executar. Mas antes, a gente foi ouvir as palavras da doutora Vanessa Prado, que ela é cirurgiã do aparelho digestivo, né? Ela é gastroenterologista. Então a gente vai ouvir o que ela diz a respeito da constipação, da prisão de ventre associada a essas massagens. Olha lá. Boa tarde, Carol. Tudo bom, pessoal do Você Bonita? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre prisão de ventre, né? O nome popular que a gente dá à constipação intestinal, dificuldade de ir no banheiro, dificuldade de evacuar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que acomete grande parte da população brasileira, né? E o que é isso, né? Como que a gente faz esse diagnóstico? Como o paciente pode identificar isso? É a dificuldade de estar evacuando, né? Quando você vai menos de 3 vezes na semana ao banheiro. Então é aquela pessoa que vai uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes no máximo, por um período total aí de 3 meses. Aí a gente fecha esse diagnóstico com fezes de consistência mais endurecidas. É aquele paciente que fica no banheiro
por horas às vezes, por muitos minutos tentando evacuar e tem uma dificuldade grande de estar fazendo isso, tá? Pode ter sangramento, pode ter dor. E por que acontece essa constipação, né? Existem vários motivos, né, a respeito disso, que vai desde a pouca ingesta de líquido, uma alimentação ruim, pobre em fibras, em legumes, verduras, frutas. São pessoas também que podem não estar fazendo exercício físico, uma pessoa mais sedentária, um paciente mais acamado. Existem algumas doenças também que levam à prisão de ventre, que precisa ser estudados. Então existem doenças neurológicas, problemas da própria musculatura intestinal que não tem força para expulsar o cocô, uma deficiência da musculatura do assoalho pélvico, que também é aquele músculo que ajuda na força para evacuar. Então existem várias causas hoje em dia que contribuem para essa constipação, para essa dificuldade de ir no banheiro, para essa prisão de ventre, tá? Que a gente fala normalmente. Espero ter ajudado e tirado as dúvidas. Um beijo! Doutora, obrigada. Um beijo pra você. Doutora Vanessa tem sempre um astral, a gente bate muito papo aí nas redes sociais, sempre quando ela tá aqui, né? Sorriso no rosto, adoro, viu, doutora? Estamos te esperando ao vivo e você pode encontrá-la no @doutora abreviado, Vanessa Prado, tudo junto, lá no Instagram para mandar mais perguntinhas. Agora o Cadu já tá aqui no centro, né, já do estúdio com a Ingrid. Bem-vinda mais uma vez. Pra gente iniciar, então, o que você recomenda que seja feito? Antes até, Cadu, conta pra gente como o intestino tem que funcionar todo dia e como você já explicou, às vezes sozinho vai ficando um pouquinho mais complicado, a gente precisa dar uma forcinha. Você orienta que a gente faça o que você vai nos ensinar todos os dias ou a gente precisa também ter um critério aí quando há uma queixa do próprio organismo? Tá, inclusive eu mesmo utilizo muito dessa massagem. Sempre que eu vou ao banheiro e acho que não saiu tudo que precisava, eu mesmo faço a massagem e funciona muito bem. Legal. Como se eu estivesse lembrando, olha, vamos lá, eu preciso terminar de evacuar. Então, eu preciso estimular o tempo todo o meu cérebro junto com o estímulo motor, né? O intestino, muitas vezes, ele precisa da ajuda, o que a gente falou da parte emocional, da parte, como a doutora colocou, a parte nutricional, hidratar bem. Então, são vários fatores que muitas vezes você pode só fazer a massagem e não funcionar, porque a parte nutricional também está deficitária. Então, nós precisamos unir vários fatores para que a gente tenha uma saúde intestinal boa, né? Que a gente funcione bem o nosso intestino diariamente. Você viu que ela colocou que muitas vezes acabam pessoas não conseguindo fazer o uso do banheiro a cada 3 dias, né? Então, realmente, não é legal isso. Criança também, muitas vezes, né? Perfeito. As manobras também, a massagem vai ajudar. Isso. A massagem, ela não tem nenhuma contraindicação. Claro que se alguém tem alguma dor, assim, claro, primeiro procure um médico, um profissional que possa orientar o que é essa dor, né? Mas na maioria das vezes pode ser gases, a coisa bem simples, que a própria massagem pode ajudar. Perfeito. Mas junto com a massagem, Carol, eu gostaria de orientar para as pessoas que elas caminhassem um pouquinho em casa. Mesmo que cada um não tenha espaço, embora agora a gente está voltando tudo, mas em volta da mesa da sala, na varanda, pequena que seja, conta ali 5 minutos, 10 minutos, mas o teu corpo começa a circular melhor o sangue e tudo começa a funcionar melhor, inclusive o intestino. Então, antes de fazer a massagem, antes de ir ao banheiro, ajude ele a funcionar. Faça alguns movimentos, uma simples caminhada, você pode conseguir já estimular isso e melhorar a circulação sanguínea, melhorar o aporte, né, muscular, até para ajudar a contração de todo o assoalho pélvico, que ela bem colocou. Eu vou ter um exercício que a gente usa, o assoalho pélvico. Ele é uma musculatura muito importante tanto para urina, para fezes, ele ajuda muito. Tá? Inclusive, é um outro tema interessante, que é da incontinência urinária. É verdade. Nós podemos, em outro momento, falar sobre isso. Com certeza. Porque realmente é muito importante. Mas vamos lá, Ingrid, por favor, vamos começar com os exercícios. O primeiro, então,
já deram a voltinha lá dos 5 minutos? Isso aí, começa com a Com a caminhada. caminhada, depois a contração, a própria contração do abdômen. Às vezes a pessoa é paraplégica, não pode fazer a caminhada, como que eu faço, Cadu? Contração do abdômen, uma simples contração do abdômen vai ajudar. Então você contrai o abdômen, como ela está fazendo, conta até 5, relaxa. Tá. Depois inspira, contrai o abdômen, conta até 5, relaxa. Isso a pessoa pode fazer 5 vezes, 5 séries com 5 repetições. Tá. Depois o outro exercício é já fazendo a contração também do assoalho pélvico. Ela faz a contração para cima, isso, segura e desce. Sobe e desce. Sobe, vendo que ela está fazendo bastante força no abdômen e junto com isso o assoalho pélvico. Tá. De certa Também forma, é um estímulo abdominal mesmo, né? Da Exato, parte porque ele muscular. contrai e pressiona o intestino, fazendo com que ele Entendi. volte a funcionar. Porque às vezes a pessoa está 3 dias sem ir ao banheiro, né? Tá tudo parado ali, né? E depois a massagem abdominal. A massagem, como eu falei, ela não tem contraindicação. Pode ser usada nas crianças, idosos, enfim, não tem nenhuma idade que tenha restrição. São movimentos simples de fazer. Tá. A pressão é uma pressão média até para forte, né? Porque as pessoas um pouquinho mais obesas, elas precisam de mais pressão para até chegar ao intestino. Tá. E aquela ideia, Cadu, de simular, então, o movimento, né? Fazendo aí na rotação, que é pensando mesmo para que esse bolo fecal saia. Isso. Fazendo... Esse estímulo, quando a gente dá esse estímulo, Carol, é o movimento do peristaltismo, que ele tem já... Nela inteira, então, Exatamente, você barriga começa toda. de cima para baixo e vai indo, que o próprio intestino vai entender que aquele movimento já é dele e que ele vai restabelecer a função. É claro que qualquer movimento circular ou no sentido horário até vai ajudar, mas a principal massagem realmente é essa de cima para baixo, começando com a palma da mão e terminando com os dedos aqui assim. Tá. Vai ajudar bastante até bem embaixo, a região púbica, vai ajudar bastante a estimular o intestino para que volte a funcionar. E sempre sentada ou a pessoa pode deitar e fazer alguns movimentos? Perfeito. A massagem pode ser, muitas vezes, até no vaso sanitário, né? A ideia de fazer sentado justamente é porque às vezes a pessoa não conseguiu antes, está lá no vaso com aquela vontade de evacuar e não conseguiu. Então a massagem pode ser feita deitada, pode ser feita sentada, no escritório mesmo, mas o estímulo é realmente meio que imediato. A massagem é para realmente você estar próxima do... Não pode fazer a massagem no ônibus para ter em casa, entendeu? Entendi. É realmente... É no momento, no momento ali que você sabe que sente que, tá opa, eu sentindo... preciso ir ao banheiro, Tá. a massagem vai complementar o estímulo e ajudar a funcionar melhor o intestino. E a questão dos gases, então, Cadu? Porque muitas vezes não está associado, né? A gente tem uma série de fatores aí que podem aumentar a questão de gases. E aí, quando você comenta que a gente tem que ficar andando, isso faz todo sentido para mim. No pós-cirúrgico da apendicite, a recomendação era andar, vai andar. Exatamente para liberar tudo isso e o intestino funcionar o quanto antes, né? Então, pensando na questão dos gases, às vezes não é tão simples assim que eles tenham, né, que eles sejam expulsos de uma forma tão natural. Exato. E como a gente muitas vezes fica sentado, parado, o corpo também não tem movimento. O estímulo do intestino também fica parado por conta até da posição, muitas vezes. Então, é preciso que você realmente faça movimentos. O corpo depende de movimentos. E muitos relacionados às tensões musculares, como a gente falou, dor de cabeça, tudo é um complemento. O corpo é uma máquina só, né? E precisa da concentração, do estímulo do cérebro, né? Você pensar que você, puxa, quero ir ao banheiro, vou concentrar. Porque às vezes a pessoa também está no celular, no banheiro, e não está nem pensando naquele momento tão importante, né? De realmente fazer a concentração e a força necessária para evacuar. Tá aí. Tem perguntinha já, Gláucia? Na tela, então, quem escreveu pra gente, olha lá. Ó, vou ler pra vocês. É da... Wanda, obrigada, Wanda, um beijo pra você. Eu sofri muito com o intestino preso. Meu médico falou que teria que tomar muita água. Depois disso, nunca mais tomei remédio. A água
é o que hidrata ali muitas vezes, né? Não tem como. Uma refeição, às vezes, sem fibra já é o suficiente para prender, né, Cadu? Sim, sem água. E muitas vezes o bolo fecal, ele depende muito, porque muitas vezes ele fica muito sólido. Então ele tem, além de ter a dificuldade de sair, de se deslocar no intestino, ele pode machucar. Como a doutora falou, de hemorroida, sangramento, enfim, pode trazer uma série de complicações que o simples fato de você beber mais água pode te ajudar muito, sem dúvida nenhuma. E olha, gente, isso é interessante, que a gente fala tanto de acordar e tomar lá o detox ou o shot com limão. Nossa, para mim o que faz sentido é a água. Acorda e fica bebendo água. Exatamente. Sei lá. 300, e principalmente nessa época mais fria, né, as pessoas têm essa procura maior na clínica por conta disso, porque as pessoas bebem menos água, né? Às vezes a alimentação também não é tão adequada, porque a gente quer aquelas coisas mais gordura, né? Tudo mais quentinho, né? E no fim não é mais indicado realmente para o funcionamento do intestino. Então a gente tem que tomar alguns cuidados mesmo. Tá, e tem mais perguntinha, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Um beijo, Sandra, né? Obrigada. Peraí, deixa eu chegar pertinho. O truque do banquinho. Ai, eu ia lembrar disso, Sandra, do banquinho no banheiro realmente funciona ou é lenda? É verdade, levantar um pouco a nossa perna, né? Para poder ter essa contração. Isso, é isso aí. É aquele movimento que nós fizemos há pouco. Realmente você estimula a contração do abdômen, que pressiona o intestino e opa, estão fazendo trabalhar aqui, entendeu? Então, vai dar para o intestino a funcionalidade de eliminar as fezes, sem dúvida. Então, ter uma altura, né, um banquinho para a gente elevar aí a perna é eficiente, sim. Inclusive para as crianças, coitadas das crianças que às vezes não conseguem nem alcançar, ficam numa posição terrível, né, que não é o natural ali para conseguirem, né, ir ao banheiro. Não, as crianças também, e muitas vezes eles não sabem propriamente dizer, olha, mamãe, eu tô com tanto de dor, eu tô com um nenenzinho pequeno lá chorando e não sabe. E a gente faz bastante esses exercícios da flexão do quadril, pressionar bastante os pés no abdômen para que realmente estimule e funcione o intestino o mais rápido possível, né? Tem mais manobra, Cadu, para a gente aprender? Não, as mais importantes e fáceis, eu trouxe aqui uma rapidinha para o programa. Tenho mais, aí realmente duraria uma sessão, são movimentos deitados, assim, que são mais difíceis. Então eu trouxe esses que realmente são funcionais na hora realmente de ir para o vaso, enfim. Para todos os dias. Agora, claro que esse seu trabalho até da fisioterapia, para quem realmente tem a constipação crônica, né? Uma prisão de ventre constante. Muitas vezes a gente tem que procurar de fato profissional. A gente falou com a doutora Vanessa que é gastro, mas a parte fundamental do funcionamento é com vocês, né? É o trabalho da fisioterapia mesmo. E você vê uma coisa que é simples. O próprio alongamento, que a gente já falou aqui algumas vezes, ajuda muito, porque libera o sistema circulatório, a parte vascular, que muitas vezes os músculos do próprio assoalho pélvico estão rígidos, do abdômen estão rígidos, e você fazendo os alongamentos, você melhora a parte circulatória, ajudando o funcionamento do intestino. Perfeito. Vamos fechar com essa? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Deixa eu mandar um beijo para Adriane, um beijo para você. Minha filha sempre demora muitos dias para ir ao banheiro, mas quando falo em supositório lá, ela consegue fazer. Pode ter uma preguiça por parte das crianças? Olha que loucura, ela encontrou então uma saída para mexer com o emocional. Falou em supositório, não, já consegue sozinha. É a parte emocional, né? Tipo, emocional, não é, Cadu? Total, com certeza. Por isso que a gente falou, muitas vezes as pessoas estão ligadas no trabalho, passam o dia no computador e não lembra de ir ao banheiro, que precisa funcionar, que tudo. Então, a gente tem que ter essa consciência que o nosso corpo precisa da nossa ajuda, principalmente em momentos tão íntimos, né? Que é a gente com o nosso intestino, com a própria parte alimentar. A gente tem que saber, poxa, eu preciso beber água 3, 4 vezes ao dia, enfim. Tem uma quantidade mínima de água que eu preciso beber para ajudar o funcionamento melhor do estômago, do intestino, a pele hidratada, enfim, são vários os benefícios para que a gente tenha esses cuidados. Não, e eu acho que você tem toda a razão, porque a gente sabe que os órgãos vão envelhecendo. Então, se a gente poupa e a gente faz a nossa parte ajudando, né? A gente vai chegar numa idade mais avançada com tudo mais preservado. Isso se a gente pensar em realmente 80 anos,
90, 70, a gente precisa realmente começar a cuidar agora, né? E a hidratação, sem dúvida nenhuma, é fundamental. É um dos segredos. Tá aí. Gostei das manobras, então a gente pode fazer todos os dias. Todos os dias, mais de uma vez ao dia, sem problema nenhum, não tem restrição. Vou deixar o contato do Cadu para vocês mandarem mensagem, irem lá conhecer o espaço dele, que é bem legal. Cadu é referência na área, gente, digo sempre porque é verdade, conheço de perto o trabalho. Obrigado. E é realmente espetacular, acima da média. O @Físio Cadu Ramos, tudo junto. @Físio Cadu Ramos, tudo junto, lá no Instagram, para quem quiser mandar mensagem e conhecer mais o trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Adorei você, te Carol. ver. Prazer Volte é meu. sempre. Até.